Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Clara e, como prometido, eu vim aqui com a segunda parte do vídeo de questões do Enem. Então, no último vídeo, quem viu, pôde ver que eu parei na questão número 8. Então, vamos voltar aqui para o nosso questionário, que está lá disponível no Moodle, se alguém ainda tiver interesse. E a gente vai agora para a questão número 9. Na questão número 9, nós temos: pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através da membrana dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados, se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcar. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Então, bora lá, galera. Essa questão, ela parece difícil, mas ela não é, ok? Muito do que está escrito aqui nesse enunciado vai ajudar a gente. Mas vamos lembrar um pouquinho sobre a fotossíntese, né, dentro dos cloroplastos. Pessoal, se vocês se lembrarem aí da fotossíntese, vocês vão lembrar que nós temos duas fases, a fase clara e a fase escura. Como na questão nós estamos falando sobre energia luminosa, nós estamos nos referindo preferencialmente, principalmente, à fase clara, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Nós temos lá na membrana dos estilocoides no cloroplasto a absorção aqui de raios de luz, né, de energia luminosa, ok? Lá no nosso centro P680, ou seja, que vai absorver preferencialmente a luz no comprimento de onda 680 nanômetros. Isso nós chamamos o nosso fotossistema 2, ok? A partir daqui, do fotossistema 2, nós temos a absorção dessa energia que vai excitar os elétrons a irem saltando e assim gerando energia para a síntese de ATP. Até a gente chegar lá no fotossistema 1, onde nós temos então o centro P700, ou seja, a luz absorvida aqui é no comprimento de onda de 700 nanômetros, ok? Onde nós vamos ter novamente um aceptor de elétrons e vai ocorrer um processo semelhante ao do fotossistema 2. Mas o importante aqui, gente, é exatamente a gente olhar para os centros P680 e P700, que são o comprimento de onda onde os cloroplastos dessa planta vão conseguir absorver a energia luminosa para gerar energia. Se a gente voltar lá na nossa questão, a gente vai ver que os pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia colocando esses nanotubos de carbono, certo? Os nanotubos vão se inserir lá no interior do cloroplasto e vão ficar lá na membrana, né? Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas, exatamente como eu expliquei lá na figura. E aqui, no final da questão, ele fala: os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, certo? Ou seja, além dos comprimentos de onda que eu falei para vocês, 680 e 700 nanômetros. Então, esses nanotubos de carbono vão servir como antenas, né, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Então, vamos lá. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a utilização de água, a absorção de fótons, formação de gás oxigênio, proliferação dos cloroplastos ou captação de dióxido de carbono. Bom, aqui a única coisa que os nanotubos de carbono vão fazer dentro dos cloroplastos é aumentar a absorção de energia luminosa. Então, o nosso gabarito é a letra B. Eles vão promover diretamente a absorção de fótons, pois eles vão absorver um comprimento de onda maior do que os cloroplastos naturalmente poderiam absorver. Então, é uma questão que parece difícil, mas ao ler atentamente o texto do enunciado, nós conseguimos sacar a resposta. Beleza? Bora aqui para a questão número 10, então. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam: A. Ativando o sistema imunológico do hospedeiro. B. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação.
C. Removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. D. Combatendo as células hospedeiras das bactérias. Ou E. Danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Bom, eu coloco aqui como exemplo, então, um antibiótico bastante famoso, talvez o mais famoso do mundo, a penicilina. Se a gente fala da penicilina, nós não conseguimos ainda explicar exatamente o mecanismo de ação, mas tudo indica que ela atinge a parede celular da bactéria, fazendo com que a lise da célula bacteriana seja mais fácil, assim, matando aquele organismo. Então, pelo exemplo da penicilina, nós vemos que os antibióticos geralmente vão atuar em estruturas específicas da célula bacteriana, ok? Então, quando a gente fala da A, antibiótico não vai ativar o sistema imunológico do hospedeiro. Isso a gente poderia obter, por exemplo, com uma vacina. A letra B é interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Existem alguns medicamentos que fazem isso, mas quando nós estamos tratando de antibióticos ou outros remédios direcionados a matar organismos, na verdade, o mecanismo de ação não vai ser na cascata da inflamação do organismo acometido, né? E sim, tentando interferir aí no organismo invasor. A letra C, removendo as toxinas sintetizadas pela bactéria. Isso poderia até auxiliar no tratamento, né? Já que se você está intoxicado por alguma substância, mas não resolveria o problema, não mataria o organismo que está produzindo as toxinas, ok? A letra D é combatendo as células hospedeiras das bactérias. Lembrando que todas as bactérias são unicelulares, portanto, nós não teremos células, não faz sentido a gente falar de células hospedeiras dentro da bactéria. Então, ficamos com o nosso gabarito letra E. Vamos para a questão número 11. O quadro é um esquema da via de produção de biocombustível, com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada com a inserção do gene DGAT, DGAT. Além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando aumentar a eficiência na produção do biocombustível, que é o triacilglicerol. Então, vamos ver aqui o quadro, a imagem da questão. Então, nós temos aqui, né, a fotossíntese acontecendo, triose fosfato, então, aqui na reação, gerando o DP-glicose, e na cadeia de reações vai gerar a sacarose, certo? Nós temos também a triose fosfato aqui se transformando em piruvato, depois acetil-CoA, ácido graxo, diacilglicerol, e aqui é o gene introduzido que vai produzir mais triacilglicerol. Enquanto as outras vias, né, a via da sacarose foi interrompida, a via aqui do glicogênio também foi interrompida, e a via aqui do polibeta-hidroxibutarato também foi interrompida. Então, vamos lá. Considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima primária desse biocombustível é o... Gente, não entendi nada desse quadro, não entendo dessa matéria. Como é que eu respondo? Mais uma questão, como muitas do Enem, que a resposta está na própria questão, ok? A gente não precisa saber aqui toda a cadeia do piruvato ou do acetil-CoA. A gente precisa interpretar a questão. Então, vamos lá. Ele quer aqui que a gente responda qual é a fonte de matéria-prima primária desse biocombustível. Então, é algo que no início da cadeia, que vai gerar no final o biocombustível, que é o triacilglicerol, ok? Então, aqui a gente tem que ver se as opções que ele está nos mostrando estão de fato presentes na cadeia do triacilglicerol, ok? E tudo está na imagem, então vamos olhar. Letra A, ácido graxo produzido a partir da sacarose. Então, vamos identificar aqui o ácido graxo. O ácido graxo está aqui, logo depois do acetil-CoA, e antes do diacilglicerol. E aqui ele diz que o ácido graxo é produzido a partir da sacarose. E a sacarose é um outro subproduto, que está em outra direção aqui na cadeia de reações. Então, a letra A a gente já viu que está incorreta. Na letra B nós temos gás carbônico adquirido via fotossíntese. Vamos identificar onde está o gás carbônico, CO2, hein, galera? CO2 está bem aqui. E ocorrendo aqui, né, a absorção exatamente pela fotossíntese. Então, parece que essa é a questão do nosso gabarito, mas vamos continuar. Letra C, sacarose, um disacarídeo rico em energia. Então, vamos identificar a sacarose. Ela está aqui, certo?
ela é um outro subproduto em outra cadeia que não está relacionada ao triacilglicerol. É um outro caminho, ok? Letra D. Gene DGAT, DGAT, introduzido por engenharia genética. Galera, a fonte de matéria-prima primária do combustível não pode ser o gene que foi introduzido por técnicas de engenharia genética, certo? Esse gene, na verdade, como nos diz o texto, vai auxiliar essa cianobactéria a produzir mais biocombustível. Então, o próprio gene não é uma fonte de matéria-prima. E a letra E, ele fala do glicogênio, reserva energética das cianobactérias. Quando a gente olha aqui o glicogênio, a gente vê que é um subproduto, realmente, das cianobactérias, dessa reação, mas que não tem relação com a produção de biocombustível, ok? Então, a única resposta possível, e o nosso gabarito, é a letra B, gás carbônico adquirido via fotossíntese. O gás carbônico está aqui envolvido, certo? Na cadeia, e a cadeia segue o seguinte caminho, né? O gás carbônico absorvido pela fotossíntese, triose fosfato, piruvato, acetil-CoA, ácido graxo, diacilglicerol, triacilglicerol. Ok? Fechando aí a cadeia da produção do biocombustível. Vamos para a questão número 12. Na questão número 12, nós temos uma tirinha, onde vemos uma senhora falando: meu filho anda fazendo xixi na cama. E nós temos um animal respondendo aqui na segunda parte da tirinha. Sorte sua, o meu está soltando tinta preta. Então, nós vemos que é um polvo, né? Então, na tirinha, o processo mencionado pelo molusco está relacionado ao mecanismo de A, defesa, B, excreção, C, circulação, D, locomoção ou E, reprodução. Bom, quando a gente lembra lá dos moluscos, especificamente deste animal aqui, a gente sabe então que eles são conhecidos pela capacidade de liberar essa tinta quando eles estão em fuga. Então, eles têm esse mecanismo de defesa, que são glândulas de tinta. Eles podem também ter outros mecanismos de defesa, como camuflagem e a autonomia dos braços. Então, essa questão aqui, o gabarito, é o que fala sobre defesa, certo? Então, o polvo vai utilizar essas glândulas de tinta para soltar tinta no momento em que ele se sente ameaçado, no momento que ele precisa se defender. Então, letra A. Vamos para a questão número 13. Na questão número 13, temos escrito: nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes, aquele que fabrica o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, que passa então a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. A função dessa substância produzida pelo fungo no organismo humano é A. Neutralizar proteínas virais. B. Interromper a ação das toxinas. C. Ligar-se ao patógeno já instalado. D. Reconhecer substâncias estranhas. Ou E. Desencadear a produção de anticorpos. Bom, gente, quando a gente está falando de vacina, o intuito principal é aumentar a produção de anticorpos dentro do organismo. Então, basicamente, dentro de uma vacina, você vai ter algo que pode ser o vírus completo, ou pode ser apenas parte do vírus, como a gente viu aqui no texto, que vai incentivar, entre aspas, o nosso corpo a produzir anticorpos contra aquele patógeno. Que é exatamente o que se passa aqui. Então, quando esse gene é introduzido, é emendado no DNA do fungo, ele vai produzir uma substância que vai ser recolhida pelos cientistas para a produção da vacina, e quando introduzida no ser humano, no corpo humano, vai desencadear a produção de anticorpos. Então, na verdade, a gente recebe na vacina as ferramentas para produzir anticorpos para aquele patógeno sem que a gente se infecte. Então, se houver uma infecção futura, a gente já vai estar preparado. E esse é o princípio básico da vacina. Portanto, nosso gabarito é a letra E. Na questão 14, ela começa aqui e vai até outra página, nós temos um anúncio que quem viu aí os meus slides da aula de nemateumintos pode lembrar aí que eu coloquei.
Então temos, né? Jeca, por que não trabalhas? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês, da Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofre de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharada que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. E aí é a propaganda de um remédio, né? O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com o A. Uso de calçados. B. Aplicação de inseticida. C. Utilização de mosquiteiros. D. Eliminação de água parada. E. Substituição de casas de barro por de alvenaria. Bom, pessoal, quem lembra aí do amarelão sabe que é um nematelminto, que é um verme, ok? E como que ele vai adentrar o corpo humano? O amarelão, então, tem os seus ovos liberados, né, por uma pessoa ou animal infectado no solo. E aqueles ovos vão eclodir e suas larvas vão ficar no solo. E quando alguém passa, então, por exemplo, descalço, essas larvas podem adentrar pela pele e infectar uma nova pessoa. Então, aqui, por incrível que pareça, o que vai prevenir essa doença é o uso de calçados. É impedir o contato direto da pele com essas larvas de nematelmintos encontrados no solo. Então, o nosso gabarito é a letra A. E, finalmente, nós temos a questão número 15. Na questão número 15, está escrito: suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados A. Vacinas, B. Antivirais, C. Fungicidas, D. Vermífugos ou E. Antibióticos. Bom, pessoal, quando a gente lembra de seres vivos, unicelulares e procariontes, eu espero que venha aí à mente de vocês o reino Monera, tá? Das bactérias e cianobactérias. Então, nós estamos falando de bactérias aqui, provavelmente, né? Que causam doenças nos rebanhos. Portanto, o medicamento que vai combater bactérias é chamado antibiótico, ok? Quando a gente fala de vacina, a gente está falando da introdução de partículas virais ou de partes do vírus para a produção de anticorpos, não é isso? Quando a gente está falando de antivirais, é um outro tipo de remédio aí para combater vírus. Quando a gente fala vírus, né, que são acelulares, então já começa por aí eliminando essas opções. Quando a gente fala de fungicida, nós estamos falando de remédios para fungos, que são eucariontes, e existem alguns, sim, como a levedura, que são unicelulares, mas muitos outros que são pluricelulares, e o mais importante é que eles não são procariontes, são eucariontes. Vermífugos, quando a gente fala de vermífugos, a gente pode estar falando de remédios que atacam nematelmintos ou plateumintos, mas, mais uma vez, são eucariontes. Então, só podemos estar falando de antibióticos, que é a nossa letra E. E é isso, gente. Acabamos esse vídeo das questões. Eu atualizei lá no Moodle, não deixei nenhum questionário, certo? Vocês já estão de férias, mas muito obrigada pela participação de todos vocês aí durante esse semestre tão conturbado e espero que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade, ok? Então, tchau, tchau, continuem aí os estudos, toda sorte do mundo e qualquer coisa podem procurar a gente no Vestibular Cidadão, podem me procurar também, estou disponível para tirar qualquer dúvida, angústia e anseios relacionados à matéria de biologia, tá bom? Então, tchau, tchau, gente, foi um prazer, até a próxima.